Muito bem, nós estamos aqui de volta para estudar mais uma vez este vídeo aqui do pastor Arilton Oliveira. Como vocês já perceberam, até pelos outros vídeos que nós estamos analisando aqui, essa palestra dele, desmentir certas coisas dá muito trabalho. E eu fiquei um bom tempo fora, em viagem missionária e depois resolvendo outras coisas, e eu não consegui gravar mais um vídeo sobre este assunto aqui, mas estou de volta. Nós vamos continuar analisando aqui. Eu separei algumas coisas para analisar e nós vamos analisar uma fala dele, que ele fala sobre a luz progressiva, que é um grande jargão aí dos teólogos modernos da IASD, né? Não, a igreja mudou a sua compreensão por causa da luz progressiva e tudo mais. Deus concedeu uma nova luz para a igreja e os pioneiros não tinham toda a luz, né? Eles estavam errados com relação a algumas coisas, mas agora a igreja chegou a uma compreensão melhor, né? A luz ela foi avançando e por aí vai. São esses os argumentos que são usados, né? Aqui no minuto 15:25 ele fala sobre isso, inclusive ele fala, citando que está aqui no livro Nisto Cremos. Eu tenho aqui os dois exemplares, né? O primeiro é esse amarelo aqui, com 27 crenças, e esse aqui o de 28 crenças, que foi lançado, se não me engano, em 2005. Então eles falam que o que está aqui é a luz progressiva, e não que nós já vimos que eram as doutrinas do início da igreja, e que a senhora White disse que eram os fiéis alicerces que deveriam permanecer, que não poderiam ser removidos, porque eram pilares, né, da crença, da fé adventista, e que nós vimos que foram removidos, né? Então nós vamos analisar essa fala dele sobre a luz progressiva e depois nós vamos ver uma fala que ele diz a respeito da diferença entre crenças e doutrinas, no minuto 15:50. E depois a parte onde ele fala sobre a marca da besta, tá? Lá no 17, verso 9, que a igreja mudou a sua compreensão sobre este assunto aqui. É um dos exemplos que ele cita como sendo de luz progressiva, né? Que a igreja chegou a uma luz melhor sobre a compreensão da marca da besta. Então nós vamos ver sobre isso também, tá? Creio que não nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, mas num próximo. Mas vamos então aqui para a primeira parte, a parte da luz progressiva. Vamos ver o que ele diz. No prefácio do livro Nisto Cremos, os editores escrevemos esse livro com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. O que eles querem dizer com isso? Que os adventistas não inventaram a roda, mas nós somos herdeiros daqueles que vieram antes de nós. Agora, o que aconteceu no adventismo? O adventismo reuniu e sistematizou todas as doutrinas que os outros cristãos haviam estudado ao longo dos séculos e colocou isso no seu bojo doutrinário. Isso que ele está falando aqui, nós já analisamos no vídeo anterior, é uma falácia, né? As doutrinas da igreja, elas foram organizadas não buscando ver o que tinha nas doutrinas das outras igrejas, mas estudando a Bíblia. Na grande decepção de 1844, quando eles viram que pregaram, que acreditaram sobre sendo a volta de Jesus naquela data, não aconteceu, eles tiveram uma grande decepção. Então, de um número de 50 mil aproximadamente, ficou 50 pessoas ali reunidas, estudando a Bíblia, estudando profundamente
e chegaram à compreensão do que a Bíblia diz sobre diversos assuntos. Foi assim que as doutrinas da igreja foram estabelecidas. E quando eles não conseguiam chegar a um consenso, havia divergência de ideias, o Senhor vinha através de revelação do dom profético concedido à irmã White, a senhora Ellen G. White, e ela esclarecia. A que menos sabia de Bíblia, ela era uma jovem ainda, tinha 15 anos, o Senhor vinha e revelava a ela por meio de visão a verdade. Mas somente depois que eles estudavam até a exaustão, passavam horas e horas à noite estudando a Bíblia para se chegar à compreensão dos ensinos bíblicos, tá? Então nós vamos adiantar um pouco mais aqui, porque essa parte a gente já viu. Quero ver se eu consigo colocar na parte diretamente que ele fala aqui. Ele fala sobre a luz progressiva. É isso que está dizendo o livro Nisto Cremos. E ele continua: cuja compreensão sucessiva de nova luz conduziu a igreja em direção ao entendimento mais amplo do caráter de Deus. E reconhecemos que esse entendimento é sempre o quê? Progressivo. Então aqui nós vimos mais uma falácia, né? Um entendimento mais amplo do caráter de Deus. Pelo contrário, eles regrediram com relação ao conhecimento do caráter de Deus. Porque o ensino sobre Deus ele foi substituído de um ensino verdadeiro para um falso ensino sobre Deus. Tá? Aqui nós já deixamos bem claro nos vídeos anteriores aí. Tá? Se você não assistiu, sugiro que você assista para compreender. Mas se você já está acompanhando desde o início, você já sabe, né? Então aqui eles dizem que reconhecemos que esse entendimento é sempre progressivo. Provérbios 4:18. Vamos ver o que ele continua dizendo. E citou lá Provérbios 4:18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então eles afirmam que as crenças atuais, né, da igreja, elas são uma luz progressiva. Mas será que isso é verdade? Eu quero aqui citar um texto bíblico, existem vários outros, mas eu quero citar só um para a gente refletir. Depois eu quero citar 2 textos do livro Testemunhos para Ministros, que é aí o livro para os pastores, né? Que os pastores deveriam estudar e saber muito bem o seu conteúdo, mas parece que eles estão se esquecendo do que está escrito ali, né? Mas vamos ver primeiro o texto bíblico, o que ele diz. Isaías 5, verso 20. Olha o que diz aí, ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Então existe um ai nas Escrituras sobre aqueles que chamam as trevas de luz, sobre aqueles que chamam falsos ensinos de ensinos verdadeiros, sobre aqueles que chamam as trevas do engano de luz progressiva. Existe um ai muito grande, muito pesado contra estes, né? E existe ainda palavras mais pesadas ainda contra aqueles que estão mudando ou que mudaram os ensinos, né, que Deus concedeu a essa igreja lá na sua origem, para outras coisas que de fato não são verdade. Vamos ver que admoestações, que advertências são essas. Aqui no livro Testemunhos para Ministros, página 229, tá bom? No capítulo 9, se não me engano é o capítulo 9 mesmo, tá? Calma e Consideração é o título. 14 de janeiro de 1894. Então, olha só, é preciso nós contextualizarmos essa data aqui, saber que doutrinas, que ensinos, que princípios fundamentais
a igreja defendia nessa época para considerarmos essa admoestação no contexto da época, tá? Então vamos ver aqui esse subtítulo, evitar questões colaterais. Minha alma está muito preocupada, pois sei o que diante de nós está. Então aqui ela está falando que sabia o que estava diante da igreja adventista do sétimo dia, ela sabia o que ia acontecer. E ela estava muito preocupada por causa disso. Vamos ver o que ela continua dizendo. Todo engano concebível fará sentir seus efeitos sobre os que não têm com Deus uma ligação diária viva. Em nossa obra não deve haver esforços colaterais enquanto não houver completo exame das ideias sustentadas, para que se possa averiguar de que fonte se originam. Então, olha só, segundo o pastor Arilton, os nossos ensinos se originavam de outras igrejas, da Batista, a doutrina do batismo, dos metodistas, a doutrina da santificação, dos católicos, a doutrina da trindade, e por aí vai. Mas parece que ele não sabe de onde se originaram, né, as doutrinas da igreja. E é essa a demonstração que a mensageira do Senhor dá aqui, ó, para que se possa averiguar de que fonte se originam. E as doutrinas erradas também, de que fontes elas se originam. Porque ela continua dizendo aqui, ó, os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal e criarão o que alguns pretenderão ser o quê? Olha aqui que interessante a expressão que ela usa. Criarão o que alguns pretenderão ser luz avançada. Luz avançada. Será que nós poderíamos aqui aplicar o termo luz progressiva à luz avançada? Com certeza, porque uma coisa que progride é uma coisa que está avançada. Então ela disse que muitos iam acreditar no que Satanás criou, os anjos de Satanás, né, criariam. Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal e criarão o que alguns pretenderão ser luz avançada. Isso ela estava falando de alguém de fora? Não, porque aqui em cima ela falou, eu sei o que está diante de nós. Ela sabia o que estava diante da igreja adventista do sétimo dia, o que ia acontecer com ela. Proclamarão como sendo coisas novas e maravilhosas. Olha isso. E embora em alguns respeitos seja a mensagem uma verdade, estará misturada com invenções humanas e ensinará como doutrinas os mandamentos de homens. Olha isso. Se jamais houve um tempo em que deveríamos vigiar e orar com real fervor, é agora. Pode haver coisas supostamente boas e que, no entanto, necessitam ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são especiosas artimanhas do inimigo para conduzir almas numa vereda que esteja tão perto do caminho da verdade que muito pouco se distinga do caminho que leva à santidade e ao céu. Mas os olhos da fé podem discernir que isso diverge do caminho certo, embora quase que imperceptivelmente. Pode a princípio ser julgado positivamente certo, mas depois de algum tempo verifica-se divergir amplamente do caminho da segurança, da vereda que leva à santidade e ao céu. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? E aqui parece que ela previu que esse argumento ia ser usado na igreja adventista, porque ela disse, vou repetir, pode a princípio ser julgado positivamente certo, mas depois de algum tempo verifica-se divergir amplamente do caminho da segurança, da vereda que leva à santidade ao céu. Meus irmãos, aconselho-vos a fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que cocheia não seja desviado do caminho. Sermões para Ministros, página 229, parágrafo 1. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui uma séria admoestação e uma profecia sobre o que aconteceria na história dessa igreja. E aqui na página 365, no parágrafo 3, nós vemos uma exortação, uma advertência mais pesada ainda. Notem bem o que ela diz. Adverte-nos a palavra de Deus que insone vigilância é o preço da segurança. Somente no caminho estreito da verdade e da justiça podemos nós escapar do poder do tentador. Mas o mundo está engodado, ou seja, enganado, né? Caíram no engodo de Satanás e seus anjos.
Satanás exerce sua habilidade ideando inúmeros planos e métodos para realizar seus propósitos. Para ele, a dissimulação se tornou uma fina arte e opera disfarçado em anjo de luz. Somente os olhos de Deus podem discernir seus projetos para contaminar o mundo com princípios falsos e ruinosos, que trazem estampadas a aparência de genuína bondade. Então, Satanás, ele não é o seu intento mais acurado, embora tenha os seus agentes para fazer isso, mas a sua prioridade é fazer o engano parecer coisa boa, parecer coisa que é de Deus. Ele trabalha para restringir a liberdade religiosa. Olha isso, nós estamos num tempo em que tanto tem se falado de liberdade religiosa, não é mesmo? E eu até gravei uma palestra chamada A Doutrina da Liberdade Religiosa, está aí no YouTube, no canal do irmão Silas Jáquel. Silas Jáquel, quem quiser pode assistir, só colocar aí no YouTube A Doutrina da Liberdade Religiosa. Vocês vão entender o que de fato essa doutrina traz em seu bojo, né? Com a aparente liberdade, mas na realidade é outra coisa, né? É escravidão. É o que ela fala aqui, ó. Ele trabalha para restringir a liberdade religiosa e para introduzir no mundo religioso uma espécie de escravidão. Então, a liberdade religiosa que tem sido propagada aí, defendida pelas igrejas, na realidade é a escravidão religiosa. Agora, olha que palavras pesadas ela dirige aqui agora aos adventistas do sétimo dia. A menos que sejam guardadas pelo poder de Deus, as organizações e instituições trabalharão sobre as ordens arbitrárias de Satanás para pôr os homens sob o controle dos homens. Então, o que está acontecendo na organização adventista? E em todas as outras? Homens sob o controle de homens. Posições hierárquicas. Chefes. É isso que tem acontecido. E ela diz mais, olha o que ela diz, ó. E a fraude e o engano terão o quê? A fraude e o engano terão a aparência de zelo pela verdade e pelo avanço do reino de Deus. A fraude e o engano. Que nós vimos aqui nessa série, durante todos esses vídeos aqui, foi mostrado a fraude e o engano. Sendo colocada aí de forma bem sutil. E ela continua, tudo que praticamos que não seja tão claro como o dia pertence aos métodos do príncipe do mal. Esses métodos são praticados lá fora? Não, ela fala aqui, ó, seus métodos são praticados mesmo entre adventistas do sétimo dia que pretendem ter o quê? Que pretendem ter luz avançada. Não, isso é uma luz progressiva que chegou na igreja. Deus foi revelando essa luz com o passar do tempo. Hoje, os teólogos adventistas estão aí falando aos quatro ventos, em todo o mundo, por meio dos seus veículos de comunicação e dos seus púlpitos, que o que está na igreja é uma luz progressiva. E luz progressiva é o mesmo que luz avançada, né? É uma luz que progrediu, que avançou. Então, ela fala aqui claramente que os métodos de Satanás, eles são praticados entre os adventistas do sétimo dia que pretendem ter luz avançada. Então, é importante que nós entendamos muito bem essas questões para não sermos enganados, como muitos estão sendo. Agora, vamos ver o que ele fala sobre a diferença entre crenças e doutrinas no minuto 15:50. Vamos ver o que ele diz. Então, no Adventismo, nós fazemos uma separação entre doutrina e crença. É por isso que você pega o livro Nisso Cremos, e lá não diz assim, as 28 doutrinas da Igreja Adventista. Está assim lá? Tá. As 28 crenças fundamentais. Porque nós diferenciamos crença de doutrina. O que é doutrina? É uma realidade descrita pela Bíblia. E o que é crença?
é a compreensão acerca da realidade. Então, a doutrina bíblica sempre será a doutrina. Ela é uma realidade da Bíblia. Então, aqui nós vemos que o pastor Arilton, eu creio que ele não conhece o livro Nisto Cremos, ou talvez ele se esqueceu, ou talvez ele quis usar um argumento aí para, de forma bem sutil, dizer que existe uma diferença, né, entre crença e doutrina. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão de se existe diferença ou não. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se o que ele falou, que no livro Nisto Cremos, que de fato, né, não fala as 28 crenças, né? Esse aqui, por exemplo, ó, ele fala os 27 ensinos bíblicos dos Adventistas do sétimo dia. 27 ensinos bíblicos. Esse daqui já veio trazendo assim, ó. As 28 crenças. Tá vendo aí? As 28 crenças fundamentais. Tá? Que é quando foi acrescentada uma crença. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Será que o livro Nisto Cremos não fala sobre doutrina? Como ele disse aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, para vocês verem. Está assim lá? As 28 crenças fundamentais. Citou lá Provérbios 4, comparação entre doutrina e crença. É por isso que você pega o livro Nisto Cremos, e lá não diz assim, as 28 doutrinas da Igreja Adventista. Está assim lá? As 28 crenças fundamentais. De fato, não está as 28 doutrinas na capa, no título. Mas dentro do livro eu quero mostrar algo interessante para vocês. Olha aí, olha. Veja isso. Deixa eu diminuir aqui um pouco, para vocês conseguirem acompanhar aí. Então aqui, ó, no sumário do livro, olha o que tem aí, ó, dentro as doutrinas aí, ó. Ó, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. As Escrituras Sagradas, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a Trindade é uma doutrina bíblica? Para eles e para todos os cristãos é uma doutrina bíblica. Mas nós já vimos em vários vídeos aqui no canal, em vários testemunhos na palavra de Deus, vários versos, né? Que a doutrina da Trindade não é uma doutrina bíblica, é um dogma católico, que foi estabelecido no Concílio de Nicéia e depois no de Constantinopla. Começou no Concílio de Nicéia e depois foi concluído no Concílio de Constantinopla, né? Com a parte sobre o Espírito Santo. Então, o livro ele defende sim alguns ensinos como sendo doutrinas. Mas a questão é, será que de fato são doutrinas bíblicas? Porque a palavra de Deus ela fala que deveríamos ensinar doutrinas, mas doutrinas bíblicas, né? Mas será que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica? A doutrina do Deus Espírito Santo, será que na Bíblia ao menos existe essa palavra? Deus Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Trindade. Três pessoas coeternas. A Bíblia fala sobre isso? Em lugar algum, né? Então aqui, no livro, você pode perceber que para cada conjunto de crenças existe um subtítulo chamado doutrina. Ó, a doutrina do homem. E aí tem dois ensinos aqui sobre a doutrina do homem, né? A criação e a natureza do homem. A doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã, a doutrina dos últimos eventos, tá? Aí outra coisa interessante é que se você fizer o seguinte aqui, ó, se você coloca aqui
no buscador aqui a palavra doutrina e clica em próximo, ó, você vai ver todas as vezes que o livro ele fala sobre a palavra doutrina. Ó, agora aqui, ó, na capa, de fato não fala. Agora dentro do livro, olha o que diz. Uma palavra a respeito das 27 o quê? Das 27 doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Tá? Aqui, de fato, nesse livro aqui, não fala. Fala as 28 crenças. Não sei se dá para vocês verem aí. As 28 crenças. Uma palavra a respeito das 28 crenças. Mas esse PDF que eu tenho aqui é desse livro aqui, ó. Do mais antigo. Uma palavra a respeito das 28 doutrinas. Tá? Então, aqui houve uma atualização. Mas aqui no corpo do texto, aqui, ó, o livro atualizado, tá? Você pega nessa parte aqui, aos leitores, no segundo parágrafo, olha o que você encontra aí, ó, no segundo parágrafo. Tá vendo aí? Segundo parágrafo, aqui, ó. Fala exatamente as 28 doutrinas fundamentais. Escrevemos essa exposição de nossas 28 doutrinas fundamentais, a fim de revelar o modo como os adventistas do sétimo dia percebem a Deus. Será que eles estão percebendo corretamente a Deus? Nós já vimos que eles abandonaram os ensinos que Deus concedeu a essa igreja e criaram ensinos de sua própria invenção, como foi profetizado pela senhora White que aconteceria, né? Então aqui fica provado que quando o pastor Arilton ele diz isso, ó, ele não está 100%, ele não está sendo 100% honesto, porque dentro do livro fala das 28 doutrinas. Na capa fala crenças, mas no interior do livro fala as 28 doutrinas. Separação entre doutrina e crença. É por isso que você pega o livro Nisso Cremos e lá não diz assim, as 28 doutrinas da Igreja Adventista. Tá assim lá? Tá. As 28 crenças fundamentais. Então, pastor e demais membros aí da Igreja Adventista, dentro do livro está dizendo sim, as 28 doutrinas, tá bom? Mas é importante que você compare, né? Que você compare os ensinos que Deus concedeu a essa igreja nos seus primeiros 50 anos e depois você compare com os ensinos que hoje a igreja defende. Existem muitos vídeos aqui no canal onde você pode fazer essa comparação. Existe uma série aí no nosso canal Mais Uma Voz, falando exatamente sobre isso. O título dela é Quem são os verdadeiros adventistas do sétimo dia? Existem outras séries aí de outros palestrantes também que falam sobre o assunto, vocês podem pesquisar aí na internet, que falam sobre isso, sobre a diferença entre os ensinos que Deus concedeu a essa igreja e os ensinos que ela aceitou depois. Então vale essa exortação aqui mais uma vez, ó. Essa exortação aqui da mensageira do Senhor. Somente os olhos de Deus podem discernir seus projetos para contaminar o mundo com princípios falsos e ruinosos, que trazem estampadas a aparência de genuína bondade. Ele trabalha para restringir a liberdade religiosa e para introduzir no mundo religioso uma espécie de escravidão. A menos que sejam guardadas pelo poder de Deus, as organizações e instituições trabalharão sobre as ordens arbitrárias de Satanás, para pôr os homens sobre o controle dos homens, e a fraude e o engano terão a aparência de zelo pela verdade e pelo avanço do reino de Deus. Tudo que praticamos que não seja tão claro como o dia pertence aos métodos do príncipe do mal. Seus métodos são praticados mesmo entre adventistas do sétimo dia que pretendem ter
luz avançada. Então, cuidado quando você ouvir um pastor dizendo que o que a igreja ensina hoje, através desses livros, tá? Desses livros, é luz progressiva, que Deus foi revelando com o passar do tempo à igreja. Cuidado, porque foi profetizado que eles pretenderiam ter luz avançada, mas os métodos que essa luz, essa suposta luz, entrou na igreja, quando você estuda a história, como nós mostramos aqui em vários vídeos, você percebe que foi de forma com vários subterfúgios, né? Vários subterfúgios. Eu quero aqui abrir um texto para mostrar para vocês, para nós vermos a importância do que está acontecendo. Então acompanhe aí a exortação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, em 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a conjuração foi feita diante das duas pessoas da divindade, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Que doutrina é essa aqui que Paulo estava falando? Será que é a doutrina de uma trindade? Se fosse, ele esqueceu a terceira pessoa aqui, porque ele conjurou diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e não diante de 3 pessoas. E aí ele disse o que aconteceria no futuro, depois do tempo de Timóteo. Um pouco após, quando a gente vê que as trevas começaram a entrar na igreja cristã e muitos erros entraram através de Constantino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele profetizou que viria um tempo em que não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o que aconteceu na história da igreja adventista? Amontoaram para si doutores. Hoje aí existe até pastor de igreja local que tem mestrado e doutorado. Existem muitos doutores na igreja adventista. Mas eles conhecem a Deus? Não. Eles não conhecem a Deus. Infelizmente, é a triste realidade. Esse tempo chegou. Eles não suportam mais a sã doutrina. Quando você tenta falar sobre a sã doutrina para eles, eles sentem coceira nos ouvidos, eles às vezes arrumam um jeito de encerrar o assunto na hora e ir embora. Porque eles já estão vacinados pelos seus falsos mestres e doutores. Eles já estão vacinados. Seus falsos mestres e doutores dizem para eles assim, ó, cuidado com esse povo aí, ó. São usados por Satanás aí, ó. São os hereges, são os apostatados, são os dissidentes, são isso, são aquilo. E aí, como o povo coloca mais, dá mais valor o assim diz o pastor e não o assim diz o Senhor, o que acontece? Eles ficam com comichão nos ouvidos e eles desviam os ouvidos da verdade, se voltando para as fábulas. Eles preferem as fábulas. Então eu espero que você possa não se contentar com as fábulas, mas que você possa a cada dia ser como um bereano, que pesquisa para ver se essas coisas são de fato assim, se as acusações que têm sido levantadas aí sobre os defensores da sã doutrina, de fato procedem. Espero que você faça essa análise e naquele grande dia, quando
o Senhor vai buscar os escolhidos, que você esteja aprovado, não pelo assim diz o Senhor, melhor, não pelo assim diz o pastor, mas pelo assim diz o Senhor. Porque muitos pastores, eles vão receber um pesado ai por estar chamando a luz de trevas e as trevas de luz. Que o Senhor te abençoe. Assista aqui os outros vídeos que estão aqui do lado, as playlists que temos aí, vocês vão conseguir compreender bastante coisa, tudo fundamentado, tudo com referência, e que o Senhor abençoe a cada um de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo dessa série, ou os outros aqui ao lado, se você assim preferir assisti-los. Fiquem todos na paz e até mais.